Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Damiani, o Alexandre que é diretor executivo da Net Profit Luau. No programa anterior nós recebemos o Gustavo, que é sócio do Alexandre, e hoje nós temos a honra de receber o Alexandre para falar um pouquinho sobre a Net Profit, falar um pouquinho sobre o Tempo de Reflexão, falar um pouquinho sobre vida, sobre espiritualidade. Eu queria te agradecer, Alexandre, por você ter aberto um espaço na tua agenda e estar me ajudando a fazer mais um programa do TR. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar na casa. A gente já está aqui todas as terças à noite juntos. E vir aqui conversar com você é sempre muito bom. Obrigado pelo convite. Agora, como é que foi essa tua experiência aí com o Tempo de Reflexão? Como é que foi essa primeira impressão que você teve do TR, Alexandre? A gente tem divulgado isso lá nos nossos grupos lá do BNI. Muitas pessoas têm aderido a esse trabalho, têm entendido que não há nenhuma religiosidade envolvida com isso, mas está sendo o resgate do relacionamento do homem com Deus. Você está começando a caminhar com a gente, veio com a família, como é que está sendo essa experiência na tua vida? Bom, primeiro acho que é normal para todas as pessoas, né? Você recebe vários convites para vir, você me convidou, o Gustavo, meu sócio, me convidou, o Eduardo Colinetti me convidou, e você sempre arruma as suas desculpas de falta de tempo, de falta de espaço. E foi muito bacana porque justamente no primeiro dia que eu vim, você fez o questionamento, né, em que local Deus está na sua vida. E a gente, na hora que você falou isso, eu parei para pensar, eu não consegui nem localizar muito bem onde é que ele estava de verdade. Então a gente diz que acredita, diz que crê, diz que ele sempre está na sua vida, mas você não está arrumando muito tempo para ele. Então foi muito bacana, porque a partir daí eu voltei a dar minhas atenções para ele, lembrar dele quando acorda, já fazer os seus agradecimentos e saber que o dia está protegido por ele, a hora que vai se deitar, estar mais próximo, conversar mais sobre ele para deixar ele mais presente na vida da gente. O que a gente vê, Alexandre, é que nós somos criados numa religiosidade que no fundo não nos apresentaram Deus. Nos ensinam que Deus está numa parede, diz que Deus está longe, diz que Deus é um ser superior, mas a gente não vê Deus na vida das pessoas. Diz a palavra de Deus que o povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E é isso que a gente vê dentro da religiosidade, né? As pessoas falam de Deus, mas você olha para a vida da pessoa e é uma vida de mau testemunho. E o que nós precisamos é dar espaço para que Deus ocupe o lugar que Ele tem que ocupar na nossa vida, que é o lugar de honra. E quando a gente fala que Deus tem que estar acima de todas as coisas, não quer dizer que a gente tem que estar dentro de uma igreja 24 horas por dia. O que a gente quer dizer é que Deus tem que estar, a cada decisão que a gente tomar, a gente tem que consultar Deus. Senhor, é isso que o Senhor tem para mim ou é a minha vontade? Isso é um engano que o mundo me apresenta ou isso é um plano do Senhor na minha vida? Eu acho que isso é estar com Deus, é isso ter Deus acima de tudo. Poder estar orando em família. Eu oro com a minha família toda manhã quando nós acordamos, toda noite quando nós vamos dormir. Nós agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos vivos, de trabalhar. E tem pessoas que levantam já irritadas, que tem que trabalhar. E né, nós temos que começar a mudar o nosso foco, né, Alexandre? Eu acho que nosso grande desafio é mudar e ajustar, e o Gustavo no programa anterior falou bem bacana, é ajustar a nossa sintonia da antena com Deus, né? Parar de reclamar das coisas que Deus tem providenciado em nossa vida e começar a agradecer. Nós até falamos isso antes de começar o programa, de que nós temos que começar a agradecer mais a Deus, né? Porque a gente também é educado a pedir, que pede para Deus, que Deus vai fazer, e a gente esquece de reconhecer detalhes e cuidados pequenos que Deus tem colocado em nossas vidas, que muitas vezes, com esse nosso posicionamento de pedir, a gente acaba deixando de agradecer. Por termos saúde, por termos família, por termos a nossa casa, o nosso carro, a comida, a nossa roupa, um chuveiro quente. Mas isso é brega. Nada, queridos. Isso é reconhecer o cuidado de Deus com os detalhes da sua vida. Eu acho que esse foco nós precisamos começar a ter, né, Alexandre? Assim, reconhecer e agradecer, né? Para que Deus até se sinta assim, comprometido em acrescentar mais. Porque eu não acredito numa pessoa ingrata que alguém tenha vontade de continuar ajudando aquela pessoa que tem ingratidão.
E assim, a gente vê lá no BNI esse conceito de você dar para depois você receber, que é princípio do reino, né? Como é que você vê isso? Na verdade, eu acredito que, infelizmente, a maioria, no mundo corporativo, isso está acontecendo demais. O pessoal ligou o piloto automático. É isso que vem acontecendo, né? Alguém coloca na sua cabeça lá atrás que você precisa fazer uma faculdade, entrar numa empresa e galgar cargos de executivo. E eu conto um fato da minha história que é muito interessante, porque eu tinha esse pensamento e fui diretor de grandes empresas em São Paulo. Ganhava um salário muito bom, um rendimento muito bom, aparentemente a família muito feliz, e acredito muito que Deus colocou na minha filha uma palavra muito legal. Ela com 10 anos de idade, hoje ela tem 15, com 10 anos de idade, ela me questionou, ela fez um questionamento. Ela falou: pai, por que você sai antes de eu acordar e normalmente chega depois que eu fui dormir? E eu tentei me justificar no dar um luxo, dar algo para minha família. Então eu falei: olha, para a gente ter esse apartamento grande que a gente tem, para ter o carro legal que a gente tem, para você poder estudar na escola que você estuda, ter as roupas que você tem, enfim. E ela usou uma frase muito simples. Ela falou: pai, tem como a gente trocar parte disso pela sua presença em casa? E olha, foi acho que talvez um dos maiores ensinamentos que eu tive nos últimos anos. Uma menina de 10 anos acabou me dando um choque muito forte. Eu comecei a perceber que realmente não estava legal. Inclusive hoje atuo muito forte nessa área relacionada a ajudar as pessoas a lidar com dinheiro, porque é isso que eu te falei, a gente entra no piloto automático e a gente quer ganhar cada vez mais. Só que você pergunta para as pessoas: por que você trabalha? A resposta, em 99% dos casos, eu trabalho para pagar a conta. Então, se você trabalha para pagar a conta, primeiro que você não vai ter prazer nenhum em trabalhar, porque ninguém tem prazer em pagar contas. E segundo, que nunca vai dar. Porque sempre que alguém arruma um aumento, você arruma uma conta. E você vai deixando a sua vida cada vez mais prazerosa, enganamente, né? Está enganado. E você sempre fica correndo atrás. Então eu acho que o piloto automático vem fazendo com que as pessoas parem de perceber isso que você acabou de falar, as pequenas coisas que fazem a nossa família feliz. Não preciso necessariamente ir para um shopping center para ser feliz. Eu posso passar um dia no parque com a minha família, conversando, dialogando, tendo momentos de prazer sem necessariamente o uso do dinheiro envolvido. Você falou da tua filha, eu naturalmente me remeti para dentro da minha casa, né? Porque quando a gente começou a fazer televisão, eu percebia uma certa aversão da minha filha em me ver na televisão. E eu fui perceber que a minha filha não queria me ver na televisão. Minha filha queria me ver dentro de casa. E ela, sabiamente também, me chamou a atenção, me puxou a orelha, e eu fui entender que realmente eu tinha alguns papéis invertidos na minha vida, que eu estava priorizando coisas externas ao invés de priorizar coisas dentro da minha casa. E foi através de uma sabedoria também de uma criança, talvez de 8, 9 anos na época, que fez também eu parar um pouquinho e começar a colocar algum equilíbrio em coisas que estavam fora do eixo. E Deus usa até criança, né, para poder às vezes puxar a nossa orelha, né? Com certeza. Deus no teu amor, assim, Ele está vendo que você está no caminho errado. Ele fala: deixa eu pegar uma criança para dar um puxão na orelha nesse marmanjo, porque ele vai quebrar a cara. E a gente, pela misericórdia, a gente é alcançado até por crianças, os nossos filhos, com a sabedoria, faz a gente parar um pouquinho. Opa, você tem razão, deixa eu corrigir a rota, porque essa rota aqui não vai ter um bom final, né? E as pessoas têm dificuldade em acreditar em Deus. Eu acredito que é justamente por isso. Porque ele não percebe que pequenas coisas que acontecem na sua vida está com a mão de Deus. É que você não percebe isso. Então, nos últimos 5 anos depois que ela falou isso, hoje eu moro em Jundiaí, estou há 1 ano, né? Deus colocou meu sócio no caminho no sentido de me dar a oportunidade de mudar para uma cidade como Jundiaí, sair de São Paulo. E assim, amo São Paulo, né, a capital. Porém, as pessoas lá hoje têm uma grande dificuldade de, primeiro, colocar Deus em primeiro lugar, num ritmo alucinante. E segundo, você não conversa nem com o seu vizinho, você não tem tempo para fazer nada. Dou um exemplo: morava num condomínio e eu gostava de usar a piscina. E aí você chega com o morador e fala: não, eu moro aqui já há 3 anos, mas nunca desci. Ou seja, o dinheiro virou um fim. Né? E se você tem o dinheiro como um fim, você está cada vez mais longe de Deus. O dinheiro, na verdade, é um meio para trazer algumas coisas que são bacanas para você, mas ele é só um meio. Você não pode usar ele como um fim nunca. Se você coloca ele como um fim, como infelizmente a maioria do mundo corporativo vem fazendo,
Então o dinheiro está em primeiro lugar. E não é a verdade, né? E se você pegar toda a Bíblia, a única passagem que Deus ele chama, além dele, uma situação de senhor é justamente o dinheiro. Ele diz assim, é impossível você servir 2 senhores. Ou você serve ao meu reino, ou você serve a Mamon. Porque Deus já estava enxergando o quanto de dano o dinheiro ia trazer na vida das pessoas. E o quanto o dinheiro tem trazido tristeza, dissolução de casamento, de família. E você tem esse trabalho de poder levar um equilíbrio na vida das pessoas, né, Alexandre? Como é que você trabalha isso lá na Net Profit Luau? Como é que é esse trabalho que você desenvolve no sentido de poder fazer com que as pessoas reflitam um pouquinho do papel do dinheiro dentro das famílias? E que não façam que a gente seja escravo do dinheiro, mas que ele nos sirva de acordo com aquilo que nós decidimos como as nossas vidas. Como é que você trabalha isso lá na empresa? Com alguns executivos a gente até usa a frase, e até faço uma frase para quem está nos assistindo, que é a seguinte, que me marcou muito há 4 anos atrás, quando eu comecei a aprender um pouco sobre equilíbrio financeiro. Se você hoje não mais recebesse nenhum dinheiro, não recebesse mais salário, não recebesse mais nada, por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida? E a resposta minha há 4 anos atrás, eu não manteria nem por 1 mês. E se você está nessa situação, você já é um escravo do dinheiro. Porque você está colocando sua vida toda dependente desse seu dinheiro. Então a gente mostra para as pessoas que elas têm que ter o equilíbrio financeiro para elas poderem, num futuro mais próximo possível, fazer aquilo que realmente vai preencher o coração dela. Porque hoje, infelizmente, a maioria trabalha por dinheiro. Ela não consegue mais trabalhar por prazer. Ela trabalha por dinheiro, aceita coisas que vão contra os seus valores, contra os seus princípios, contra Deus. Por quê? Porque se ela talvez falar numa empresa, por exemplo, e aí vem o preconceito que foi falado em alguns outros programas, se ela falar de Deus, talvez ela seja mal vista dentro da empresa, só que ela está escrava e servindo ao dinheiro, então ela não pode ter essa atitude. O primeiro trabalho que a gente faz, e eu uso até um trecho, porque nós somos feitos da semelhança de Deus. Então eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que ter é se conhecer. E as pessoas estão cada vez mais afastadas delas mesmas e, consequentemente, mais afastadas de Deus. As pessoas não sabem o que faz a felicidade dela de verdade. Quando você pergunta para as pessoas o que te faz feliz, ela tem grande dificuldade em responder. Quais são os seus sonhos? De curto, médio e longo prazo. Ela tem grande dificuldade em responder. E algumas, infelizmente, ainda respondem assim, não tenho mais sonhos. Minha vida não me permite sonhar. Alguns falam assim, Alexandre, eu te chamei porque eu estou cheio de dívidas. Como é que você vem aqui me perguntar de sonhos? Então a gente justamente mostra para ela que a nossa vida tem que ser movida por sonhos e não movida por ganhos. Então se você mudar, eu vivo para pagar contas, e colocar eu vivo para realizar sonhos, ele muda. O seu trabalho começa a passar a ter sentido e você não fica nessa roda gigante que hoje as pessoas estão e que não te leva a lugar nenhum. Você não sai do círculo, né? É um círculo vicioso e que te leva aí a se afastar cada vez mais de você e, consequentemente, se afastar cada vez mais de Deus. Tudo bem, Alexandre, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Alexandre Damiani, o Alexandre que é diretor executivo da Net Profit Luau. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Damiani, o Alexandre que é diretor executivo da Net Profit Luau. Alexandre, eu queria voltar um pouquinho sobre o assunto que nós encerramos o primeiro bloco, é desse espaço que o dinheiro tem ocupado dentro da vida das pessoas, dentro das famílias.
Se a gente olhar um pouquinho lá atrás, biblicamente, a gente vê que quando o homem desobedeceu a Deus, uma das penalidades que Deus imputou a Adão foi que do trabalho, do seu trabalho, do suor do seu trabalho, você vai ganhar o seu pão. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, até agora você não precisava trabalhar. Tudo estava pronto. Você estava no Jardim do Éden, não te faltava nada, você tinha que comer, você tinha que beber. Agora, por você ter me desobedecido, você vai ter que começar a trabalhar para você viver. Então, ou seja, eu preciso hoje, pelo mandamento de Deus, trabalhar para ter o sustento da minha família. E o que o mundo fez hoje? O mundo inverteu. Ou seja, eu preciso trabalhar, viver para trabalhar. Ou seja, o mandamento de Deus é, eu trabalho para viver, e o homem hoje vive para trabalhar. Porque o homem deixou que o dinheiro ocupasse o lugar de Deus em suas vidas. E aí que entra nessa questão de escravidão. Como é que você hoje aconselha esses homens que têm isso no seu coração, que já estão envolvidos, são contaminados com essa questão dessa escravidão do dinheiro? Como é que você consegue fazer com que eles olhem essa questão de uma forma e de uma ótica diferente, para que as coisas se encaixem de uma forma natural, de uma forma coerente e correta em suas vidas, Alexandre? Como é que isso... Eu acho que primeiro isso teve que fazer efeito na sua vida, né? Eu sempre falo assim, no tempo da reflexão, as coisas fazem efeito na minha vida para a gente poder transmitir para os outros. Você já deu o teu testemunho, né? Mas como é que você encara esse desafio de fazer essas pessoas pararem um pouquinho e olhar que as coisas não estão bem ajustadas? Isso é uma coisa muito importante. Não dá para a gente, pelo menos eu não acredito, lá na nossa empresa, na NetProfit, a gente não acredita que se a gente não faz algo, a gente não consegue fazer com que o outro faça esse algo. Então a gente trabalha na área das finanças também, porque a gente fez né, esse estudo, conheceu pessoas, fez treinamentos, enfim, aprendeu que não adianta você ficar viciado no dinheiro, porque realmente ele vicia e aí você acaba se habituando com ele. E eu falo para as pessoas que eu atendo, que eu converso, que tudo na vida é hábito. Né? Você ir no tempo de reflexão a primeira vez dói, a segunda vez dói um pouco também, a terceira começa a diminuir e a hora que você vai percebendo, aquilo já é parte do seu dia a dia. Então, conversar com Deus toda manhã, mesma coisa, a primeira vez vai doer um pouquinho, na segunda você esquece, na terceira você lembra, enfim, até virar um hábito. Com dinheiro é a mesma coisa. Infelizmente as pessoas se habituaram a gastar tudo que ganham. Um exemplo, sem citar marcas, mas quando lançam um produto no mercado, e nos Estados Unidos acontece até com mais frequência do que no Brasil, mas já acontece no Brasil, existem pessoas que dormem no local onde vai ter o lançamento desse produto para ele ser o primeiro a comprar. E ele dá entrevistas dizendo que ele foi o primeiro a comprar. Provavelmente ele vai pagar quase 2 vezes o que esse produto vai custar daqui 6 meses, isso é normal. E ele vai usar 10% do recurso. A gente estava conversando aqui antes e você me comentou que você tinha um carro e foi para outro carro. E que no começo isso te incomodou. Na verdade também me incomodaria você que está assistindo. Mas o carro ele serve para te levar para os lugares. É essa a função do carro. E muitas pessoas estão usando o carro para mostrar que eles são melhores do que os outros, para mostrar que eles têm mais status do que os outros. A casa dele ele compra, ele não usa. Então ele compra uma casa de R$1 milhão e não tenho nada contra comprar a casa de R$1 milhão. O que eu falo é que compra para ostentar e não para usufruir daquele conforto. Então o que eu falo assim, ganhar bem não tem problema nenhum. Mas o que você está fazendo com o ganho? Então tem alguns executivos que eu atendo e falo, quando foi suas últimas férias? Nem lembro. Ah, mas da sua família? Não, da minha família fique tranquila, que minha família todo ano viaja para o exterior, a minha família sempre está, mas você não vai junto? Não, eu não vou junto porque eu não posso. Alguém tem que trabalhar, sabe? Já ouviu essa expressão, né? Alguém tem que trabalhar. Então ele fala que está fazendo tudo pela família. E com certeza, quando essa família viaja, eu tenho absoluta certeza que algum comentário nesta viagem deve ser: poxa, eu gostaria muito que o papai estivesse aqui. Ou que a mamãe, até porque hoje as mulheres também estão assumindo esse papel de executivas. E aí a gente atende casais também, está um grande problema. Porque as crianças estão crescendo sem o pai e sem a mãe. Antigamente era só sem o pai.
e a mãe segurava a bronca e conseguia manter aquela unidade que é a família. Hoje, sem o pai, sem a mãe, e jogando para que as escolas eduquem os nossos filhos em busca do dinheiro, então nós estamos se afastando de Deus, fazendo com que os nossos filhos fiquem completamente afastados de Deus, porque eles enxergam os pais como provedores de dinheiro e não como provedores de espiritualidade, de valores e de respeito de um ao outro. Isso eu tenho também vivenciado no tempo de reflexão. Nós atendemos muitas pessoas. 100% da causa de separação é a inversão daquilo que Deus determinou para as famílias. Não há nenhum corporativismo naquilo que eu vou falar. A mulher merece o seu lugar no mercado de trabalho, tem competência para isso, mas ela não pode nunca abrir mão daquilo que Deus colocou como responsabilidade para a mulher, que é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos e cuidar do seu marido. Quando nós temos, e a gente está acostumado a ver essa inversão de valores dentro das casas, a gente vê a dissolução de casamento. E a gente vê os filhos criando essa referência em suas cabeças. E é o que vai levar para os filhos dos seus filhos. E aí por isso que a gente vê tanta dissolução de casamento, tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza, porque eu não consigo entender se uma pessoa que se separa depois de um determinado tempo junto, vivendo junto, dormindo junto, acordando junto, que não fica dor, que não fica frustração, que não fica marcas no coração. Eu acho que, de novo, né, quando a gente falou de dinheiro, quando a gente inverte aquilo que Deus determinou para o ser humano viver, na questão do dinheiro é uma verdade. E quando nós invertemos os papéis dentro das famílias, a gente também tem problema. E o tempo de reflexão hoje, Alexandre, ele tem esse compromisso de a gente alertar que nós temos alguns padrões criados por Deus e que muitas vezes a gente está seguindo o padrão do mundo e por isso que a gente está tendo consequências desastrosas em nossa história. Eu acho que por isso é importante também a gente poder conhecer um pouco mais Deus, né? Quer dizer, deixar de ouvir Deus, de falar de Deus e ter experiências com Deus, buscar na palavra de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida, o que Deus quer para a minha vida, quais são os planos que Deus estabeleceu para a minha família. E simplesmente nós não sabemos. Acho que é importante o tempo de reflexão também criar esse espaço, né, Alexandre? Para que a gente possa, de uma forma ousada, que nem diz o Gustavo Rueda do programa anterior, a gente ser ousado sim, de falar, querido, você está passando por luta, e nós falamos isso recentemente no tempo de reflexão, que você está passando fora da tua vida é reflexo do que está dentro de você. Se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldades, olha no teu coração e tenta encontrar Deus nesse contexto todo. O problema é que a gente se afasta de Deus, a gente se aproxima das coisas desse mundo e a gente colhe frutos de decisões erradas que nós tomamos. O desafio do TR também é isso, né, Alexandre? A gente poder parar um pouquinho e ter um ato de coragem, olhar para as nossas vidas assim, o que está errado? Porque o Deus que me venderam é um Deus de prosperidade, um Deus de paz, um Deus de equilíbrio, um Deus que apesar da situação eu vou passar por elas, não é isso que eu estou vivendo. Tem alguma coisa errada. E aí a gente começa a incentivar as pessoas a refletirem um pouquinho, parar um pouquinho da coisa, para um pouquinho, para. É o pit stop, que nem o Eduardo Colinetti fala. Pit stop quando diz, vamos olhar o que está desajustado. Eu acho que é essa também a oportunidade que o tempo de reflexão proporciona na vida das pessoas, né, Alexandre? Com certeza. Assim, eu até fiz alguns convites para algumas pessoas e muito legal que... e faço convite para você vir conhecer. Tem um momento de alguns treinamentos que a gente faz que a gente coloca as pessoas para conversarem umas com as outras. Isso a gente faz a todo momento. E uma coisa muito interessante, as pessoas se abrem com tanta facilidade e no nosso treinamento que tem 16 horas as pessoas saem muito amigas. E aí você começa a perguntar para essas pessoas, né, como é que sai essa afinidade em 16 horas? E teve algumas que chegaram a declarar para a gente, Alexandre, o que eu contei para essa pessoa em 2 dias de trabalho junto, eu não conversei com meu marido nos últimos 5 anos. Então, o que está faltando muito para as pessoas também é a conversa. É se conhecer um ao outro, se permitir saber os erros que os outros têm, o que você pode ajudar, ser mais parceiro. Então a gente vê casais discutindo por pequenos motivos, um não sabe qual é a meta do outro, não sabe qual é o desejo do outro, não sabe qual é o sonho do outro. E quando você faz o convite para as pessoas virem conhecer Deus, algumas pessoas até choram, porque falaram assim, poxa Alexandre, eu estou passando por um momento e você veio me convidar para conhecer Deus, parece que é o momento certo.
E as pessoas aí fora estão tristes porque elas não conversam umas com as outras. Então eu faço convite para conhecer o TR e deixo um desafio para você que está em casa. Tira 1 hora do seu dia e reúna-se com a sua família e converse durante 1 hora. Não precisa ter uma pauta, não precisa ter um assunto, só conversa, os assuntos vão aparecer. Então é a gente se conhecer mais e voltando, né? Cada vez que eu me conheço mais, eu estou mais próximo de Deus. Tudo bem, Alexandre, foi um prazer te receber, um prazer estar contigo no tempo de reflexão, que você continue trilhando os caminhos do Senhor, que você continue sendo usado por Deus para falar do amor dele para as pessoas que Deus coloca em sua frente, na sua vida, que você tenha um ano aí próspero, um ano de paz, um novo ano, como a gente falou no tempo de reflexão recentemente, que seja uma nova vida. Uma nova vida não significa uma nova vida separada dos problemas, mas significa uma nova vida que, apesar dos problemas, a gente continua caminhando, a gente não para no meio do caminho. Então que Deus continue te abençoando, obrigado pelo prestígio, por estar aqui me ajudando a fazer mais um programa do TR, e o convite é permanente, sempre que você quiser voltar, as portas e o programa está à sua disposição. Eu que agradeço, um grande abraço para sua família também e que todos fiquem com Deus. Obrigado, telespectador, por estarem nos prestigiando em mais um programa do TR. Fica o convite que estejam conosco às terças-feiras, 8 horas da noite. O endereço está no seu GC, Rua Barão de Tefé, 1079. Você tenha uma semana vitoriosa e eu espero vocês no próximo programa. Até lá.